Que o mundo está sempre em movimento e evolução, você já sabe, né? Tá cansado de saber. Mas você já parou pra pensar quem são as pessoas que estão na frente, tomando as rédeas e pensando e impulsionando essas mudanças? Aposto que você não parou pra pensar. Mas eu vou te dar uma dica aqui. Sabe quem não são? Não são os bilionários. Esse pessoal é muito bom de marketing, é muito bom de mídia social, mas não são eles que estão modificando o mundo. Hoje a gente vai conversar com uma dessas pessoas geniais e a gente vai bater um papo sobre todas as novidades e mudanças que estamos vivendo. Sejam muito bem-vindos ao Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da Scansource. Eu sou Alberto Viçoso, está cansado de saber disso? Gente, hoje eu vou conversar com o Ricardo Cavallini, que é Global Faculty na Singularity University, adoro, e autor de 7 livros que abordam tecnologia e negócios. Quer mais? Tem mais. Ele é um dos apresentadores do Batalha Makers no Discovery Channel e apontado como um dos 3 colunistas de tecnologia mais admirados do Brasil. Definido como Thought Provoker pela MIT Sloan. Caraca, calma aí que até... Pera aí, né? Eu tenho que mastigar melhor para falar isso aqui bonito. Ele foi definido como Thought Provoker pela MIT Sloan Management Review Brasil como influenciador genuíno pela HSM Management. Adorei! Seja muito bem-vindo, Ricardo Cavallini. Valeu, Beto. Tudo bem, cara? Tudo bom, cara? Tudo jóia. Pode me chamar de Cava, viu? Todo mundo me chama de Cava. Cava, ótimo. Maravilha. Cara, obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você é um cara super corrido, que faz 1 milhão de coisas. Então, obrigado por estar aqui com a gente. Prazer é meu. Papo. Gente, olha só, já queria começar aqui conversando, então, Cava, sobre esse seu último lançamento, esse último livro que você lançou. É possível se preparar para um mundo que ainda não existe? Vou refazer sua pergunta. Dá para não se preparar? Não sei. Você falou uma coisa que todo mundo já entendeu. A gente está mudando muito e mudando rápido. Né? O mundo tá... A gente já sente isso já há um tempo e cada vez sente mais. Não acho que é uma boa decisão não se preparar para isso. Né? Ficar parado. Ficar parado, você vai ficar para trás. Você vai ficar desatualizado. Você não vai entender o que está acontecendo. Então, não importa se você tem 1 ano de carreira, se você vai começar a tua carreira daqui 10 anos, ou se você tem 10 anos de carreira. Né? Se você vai se aposentar ano que vem, tudo bem. Mas se você não pretende se aposentar nos próximos anos, não tem como você não estar se preparando para esse futuro que está chegando, porque ele está mudando muito. Então, eu não vejo outra possibilidade. Cara, isso é maravilhoso. O seu último livro, ele chama Para os Seus Próximos 1000 Anos, um manual para as profissões que ainda não existem. Isso aqui eu acho muito legal porque, às vezes, e eu adoro, tá? Eu adoro a gente pensar o futuro e todas as possibilidades. Mas como que a gente se prepara para uma coisa que ainda não existe? Como que faz isso? Legal. Acho que vale a pena contar um pouquinho a história do livro, tá? A minha carreira inteira eu tenho ajudado alta liderança a entender esse futuro que está chegando, né? E cada vez mais chegando mais rápido e com um impacto maior, né? É a tal curva exponencial que muita gente já está cansado de escutar. Tenho feito também um trabalho nesses últimos 10 anos com criança, com adolescente, dando aula, alguns family offices, enfim. E minha filha estava com 17 anos no ano passado e ela estava nessa fase de escolha de carreira. Eu falei, cara, não é possível, né? Que eu tenho feito isso com os maiores executivos, tenho feito isso com adolescentes, com crianças de 10 anos e não consigo ter uma conversa com a profundidade que eu gostaria com a minha filha. Porque você não, pela sua idade, acho que você não tem filho. Eu tenho. Tenho um filhinho que vai fazer 5 anos agora. Então. Mas você vai descobrir daqui uns 10 anos que a adolescência ela é um pouco diferente. Assim. A agenda deles é pior que a nossa. Você tem o lance dos hormônios, você tem o lance de que santo de casa não faz milagre. Então, por mais que eu converse muito com minha filha, essa conversa nem sempre ela tem a profundidade que você vai querer ter, né? E aí eu falei, putz, eu acho que para fazer isso de uma maneira mais estruturada e mais organizada, eu resolvi escrever o livro. Legal. E aí ela lia cada capítulo no tempo dela, e aí quando ela terminava de ler, a gente discutia. Para entender o que ela tinha dúvida, o que ela concordava, o que ela não concordava, entender a visão dela, medos, desejos, enfim, poder ter essa discussão. E o livro ajudou muito nessa conversa, porque eu dividi o livro, ainda que não esteja tão binário assim, mas eu dividi o livro em algumas partes. A primeira, ele fala um pouquinho sobre essa questão da rápida mudança, né, e o quanto elas vão continuar acontecendo nas próximas décadas, porque o ponto é,
minha filha com 17, daqui 10 anos ela está no começo da vida profissional dela. Daqui 20, daqui 30 ela vai estar no ápice da vida dela. Então, como é que a gente prevê esse futuro se a gente não consegue saber o que vai ser daqui 10 anos? Né? Como é que ela se prepara para um mundo que a gente não sabe o que vai ser? Né? Então eu falo sobre essa rápida mudança, explico de uma maneira para leigos quais são as tecnologias que a gente já sabe que vão ter impacto muito grande, né? Por que são relevantes, por que vão mudar e tudo mais. Tem uma discussão sobre qual que vai ser o impacto no ambiente de negócios, o que isso muda no ambiente de negócios. Né? Falo sobre uma discussão de escolha de carreira. Né? Então, coisas, por exemplo, de explicar que muito provavelmente ela vai mudar de carreira no meio da vida. Né? Isso já é uma coisa que acontece muito. Você passou por isso. Sim. Muita gente passa por isso, mas será cada vez mais comum. Isso é importante porque tira um pouco do peso do ombro da escolha dessa molecada. Né? Porque hoje ela fala assim, cara, vou escolher uma profissão que vai definir até com quem eu vou casar. Com certeza. Então tira um pouco do peso do ombro deles. E por último fala, tá, beleza, independente da sua profissão, quais vão existir ou qual você vai escolher, quais as habilidades e mudanças de mentalidade que você deveria trabalhar para estar melhor preparada para esse cenário. Legal. Né? Então fala sobre criatividade, fala sobre empreendedorismo, fala sobre coisas assim. Então, ainda que a gente não consiga definir como vai ser o mundo daqui 20, 30 anos, tem muita coisa que pode ajudar a gente a se preparar, entendeu? E aí, alguns amigos começaram a pedir para ler o livro, eu não ia lançar, né? O 7º livro, já não fazia muito sentido lançar o 7º, mas aí todos eles me provocaram muito para lançar, resolvi lançar o livro. Então, o que eu espero com esse livro é que ele ajude não só outros adolescentes, mas também pais de filhos de qualquer idade, no teu caso, a poder pensar sobre esse futuro, refletir sobre esse futuro, de olhar e falar, o que está faltando nesse livro, o que eu concordo, o que eu não concordo, enfim. Mas ajudar a ter essa visão de longo prazo e que na nossa correria do dia a dia a gente não costuma ter. Que legal. Aí, Fernando, já tem um livro pra gente comprar aí. Fernando tá aqui também, tem a filhinha linda, Sol, tá com 3 aninhos? 2 aninhos, gente, que coisa linda. Já vou comprar, já vou deixar lá também. Meu filho tá com 4 anos, vai fazer 5 agora, já sei o que conversar com ele daqui 12 anos. Que legal. E isso aqui eu queria saber, puxa vida. Quais são os sinais que a gente consegue notar que indicam o fim ou o surgimento de uma nova profissão? Existe algum sinal no mundo ou não? Novamente, eu acho que se a gente ficar discutindo qual é a profissão que está nascendo, qual é a profissão que está morrendo, eu acho que talvez essa seja a discussão errada, tá? Se você for olhar, procura na internet, procura na imprensa, sempre que se fala da profissão do futuro, está se falando da profissão do presente. É cientista de dados, agora é prompt engineer, agora é sempre alguma coisa que está ali no presente, ou mais longe daqui 2, 3 anos, 5 anos. Não faz muito sentido você pensar assim no curto prazo. Né? Você não discute uma profissão no curto prazo. Né? Qual que vai ser a profissão que eu vou escolher para uma profissão que daqui 2 anos vai estar bombando? Não funciona assim, você precisa de um pensamento de longo prazo. Então acho que mais importante do que a gente definir qual é a profissão que a gente vai escolher ou não, é pensar qual que é o norte desse caminho, para onde esse vetor está apontando, para onde essa curva está apontando. Porque mesmo esta profissão, ela vai mudar consideravelmente. Pega a profissão de designer, por exemplo. Sim. Antes da internet, você não tinha o designer digital. Se a gente for olhar esses 30 anos de internet, o quanto a profissão de designer evoluiu, mudou, se transformou e quantas novas profissões surgiram disso. De UX e CX, né, que são ramificações ou aproximações dessa tecnologia. Então, acho que mais importante do que ficar definindo a tecnologia A ou a tecnologia B, é a gente entender como é que nós vamos trilhar o nosso caminho nessa história. Né? Isso é uma coisa. Quando a gente fala dos mais jovens, a escolha da profissão, eu acho que tem algumas maneiras. Eu tenho uma palestra do livro que eu falo muito sobre isso, algumas maneiras da gente quantificar ou qualificar as profissões para alinhar a nossa expectativa. Né? Então, vou te dar um exemplo. É muito comum hoje você encontrar adolescentes que querem ser influenciadores. Sim. Né? Isso é bom ou ruim? Depende. É um juízo de valor que eu não vou fazer. Mas é uma profissão válida, você tem muita gente legal, você tem muito idiota, assim como você tem em todas as profissões. Você tem muito médico idiota, você tem muito engenheiro idiota,
né, incompetente, enfim. Né, mas é uma profissão válida, é uma profissão hoje que talvez seja uma das mais acessíveis. Né? Qualquer um pode ser influenciador, né, diferente de outras profissões onde você tem que ter um histórico, tem que ter você tem um valor financeiro envolvido, enfim, né, é mais complicado. Por outro lado, essas pessoas têm que entender, alinhar a expectativa em relação a isso. Esta profissão é uma profissão de longo prazo? Influenciador é uma coisa que vai existir durante 10, 20, 30 anos? É uma profissão que a maior parte das pessoas ganham bem ou não? É uma profissão que eu vou comer muita grama no começo para depois ter acesso aos benefícios, enfim. Então tem algumas maneiras que eu mostro para qualificar ou qual alinhar essa expectativa, entendeu? Que legal. Para as pessoas entenderem e falarem assim, putz, isso aqui eu entendo quais são... qual é o cenário, e aí eu vou poder optar. Não, mesmo assim, eu quero entrar nessa frente aqui para evoluir essa profissão. Porque senão a discussão ela fica muito fútil, muito subjetiva, né? Muito antiga também. É legal ser isso, ser aquilo, né? Por exemplo, uma outra coisa que eu discuto no livro, é muito comum escutar uma frase hoje dizendo: faça o que você ama, nunca vai trabalhar na vida. E eu discuto o que tem de verdade nessa frase, mas por que eu acho que essa frase ela é falaciosa, né? E quais são os perigos de acreditar nessa frase, né? Então, existe uma discussão com mais consistência que pode ser feita em relação à escolha da profissão e que hoje está sendo feita de uma maneira muito superficial e que eu acho que não ajuda, só atrapalha. Que legal, tá cheio de gente mesmo que fala: meu hobby virou profissão e tal, né? E não é muito por aí. Mas eu acho muito legal isso que você está falando, Ricardo, porque a gente cansa de ouvir isso, cansa de ver. Olha, a advocacia tá morrendo, o direito, não sei o quê. Hoje, a gente vê número, né? Tá precisando de cientista de dados, olha só quanta oportunidade, pagando bem. E é isso, a galera, vou estudar para ser um cientista de dados. Você falou, o cara vai levar 4 anos estudando, vai chegar lá e não vai mais existir a necessidade tão grande. Mas então o que você acha que a gente tem que focar agora, né? São as famosas soft skills? Então eu tenho que me preocupar com o quê? Quando eu penso na minha vida profissional. O que eu tenho que evoluir? O que eu tenho que ir atrás para estar preparado para essas mudanças? São muitas coisas, tá? Eu acho que a habilidade, de uma maneira geral, é fundamental, mas não é soft skills somente, né? E tem algumas coisas que são anteriores a isso. Então, a gente falou aqui sobre a rápida mudança. Essa rápida mudança, ela não é pontual, ela é perene. Então, se nós estamos falando que nós estamos vivendo uma mudança rápida e constante, uma das questões é você estar sempre se adaptando, sempre aprendendo, sempre se reinventando, né? Então, tem uma expressão já muito antiga de aprendizado que fala sobre o aprendizado contínuo, né? Apesar de ser antiga, nem todo mundo entende isso ainda. Basicamente como é que você se mantém sempre aprendendo. E isso não é fácil, porque como as coisas estão mudando muito rápido, olha, quem acompanha hoje, por exemplo, inteligência artificial, entende que mesmo os maiores especialistas não estão conseguindo acompanhar. Sim. Tamanho a velocidade da mudança. Velocidade em quantidade e em escala, né? Então o que acontece? Se você fica 1 ano sem aprender, o quanto você tem que correr atrás, porque não é só aquele ano, né? Durante esse ano que você está aprendendo, o ano que você perdeu, já está mudando de novo. Né? Então começa a ficar mais complicado. Por isso, eu brinco muito assim, cara, você tem que se perguntar, o que você aprendeu hoje? O que você aprendeu essa semana? O que você aprendeu esse mês? Porque a hora que você começar a se perguntar o que eu aprendi esse semestre e a resposta for quase nada, você já está ficando para trás, né? Então, qual que é a grande dificuldade? Como é que eu insiro o aprendizado contínuo no meu dia a dia? E essa pergunta, ela é muito difícil de ser respondida, porque a gente continua tendo as mesmas 24 horas, o nosso tempo de executivo é uma loucura, né? Você tem muita gente que entra em reunião às 8 da manhã, sai às 8 da noite, não consegue fazer xixi nem. Então, você vai falar pro cara agora, agora você tem que ir além de tudo que você tem que fazer,
né? E a preocupação com saúde mental, a preocupação com sua saúde física, ainda você vai ter que colocar o aprendizado no seu dia a dia. Então é uma questão que precisa ser pensada e planejada, porque não é uma resposta trivial. Sim. Como você comentou agora há pouco, né? Desculpa te interromper. No livro eu dou algumas dicas sobre isso. Claro. Né? E algumas analogias, alguma maneira das pessoas entenderem um pouco essa dificuldade e algumas dicas para como fazer isso. Mas ainda assim continua sendo uma questão individual e é muito difícil. Que legal. E quem quiser comprar o seu livro, onde que consegue encontrar? Cara, se encontrar no site da editora e na Amazon você tem a versão Kindle e a versão papel. Então, procurando meu nome lá, você acha fácil. Ou o nome do livro. Que legal, vou procurar. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Por exemplo, você falou, curva exponencial de evolução, né? Antes a gente tinha isso, cada ano as coisas mudam. Agora, tem limite isso ou não? Porque chega uma hora que a gente vai ficar... Ninguém acompanha mais, né? Ninguém acompanha. Se todo dia tem uma novidade... A gente tá falando, que você tem que estar antenado e tal. Mas vai ter um limite? Isso não tem? Não tem um limite. O que acontece é... As coisas sempre estiveram mais rápido. Né? A história da humanidade é assim. Tem quilos e quilos de exemplos para mostrar isso. As coisas sempre estiveram mais rápidas. O que mudou não é essa questão das coisas estarem mais rápidas. O que mudou é que hoje as coisas estão tão rápidas que a gente sente isso em vida. Né? Sei lá, 1900, 1800, as pessoas viviam poucos anos de vida e as grandes mudanças duravam décadas. Sim. Então você, ainda que estivesse no meio de uma transição, uma boa parte das pessoas não sentia essa transição. O que acontece é que hoje, se a gente olhar, por exemplo, a internet, que tem 30 anos de idade, redes sociais, sei lá, 20, mobile, assim... As coisas estão mudando hoje num período de 10, 15 anos. E as pessoas estão vivendo 80 anos em média. Então, a gente sente isso em vida. Quando a gente vai para os mais jovens, essa leitura ela é um pouco mais complexa porque você pegar, cara, filho ou filha, desculpa? Filho. O teu filho está com 5, você falou. Vai fazer 5, né? Você imagina que na pior das hipóteses, ele vai viver 100 anos. Sim. Quantas mudanças, como foi a internet, ele vai viver? 3, 4, 5 mudanças. Então não se trata mais de se adaptar. Vou te dar um exemplo. A gente fala assim, o meu filho é nativo digital. Cara, isso não vale nada. Porque teu filho é nativo digital para a tecnologia do passado. A minha filha que está com 18 agora, ela não é nativa digital da inteligência artificial. Ela é nativa digital das redes sociais, do mobile. Isso ela é nativa, que é a tecnologia do passado. Impacta o presente? Sim, mas é a tecnologia do passado. Ela não é nativa digital para IA e não é nativa digital para as próximas tecnologias que vão surgir ao longo da vida dela e que algumas a gente nem sabe o que são. Que né? legal. Então, essa questão de só tem limite? Não tem limite. O que tem em algum momento, fica praticamente impossível você fazer qualquer definição do que vai ser esse futuro. De tão rápida que serão essas mudanças. Né? Mas a gente já sente isso hoje, cara. Com IA é difícil de acompanhar. Todo dia tem notícia. Isso que você falou agora eu achei muito legal, porque é isso, né? Os jovens, o que a gente chama de jovens hoje, né? A gente lê muito essa galera que são das redes sociais, mídias sociais, que estão antenados nesse mundo. Só que não tá aí, né? Essa evolução diária, tecnológica, mundial... Não tá nas redes sociais, nas mídias sociais. Ou eu tô errado? Porque as redes sociais tomam um tempo absurdo no nosso dia a dia, né? E aí quando a gente fala sobre se atualizar e tá sempre atualizado, não significa eu baixar todos os aplicativos e ter o meu perfil e acompanhar Instagram, Twitter, que agora é X, LinkedIn. Ou não, tô te perguntando, eu não sei. Eu acho que são... Vamos lá. Eu acho que tem muita coisa boa nas redes sociais. Você tem... A gente quando fala a palavra influenciador... Isso vem hoje como uma coisa negativa para uma parte de nós. Porque a gente tem a tendência de olhar o lado ruim da coisa. E você tem realmente um puta monte de idiota, um monte de falastrão, um monte de gente que fala sobre o que entende, gente fútil, gente superficial. Mas, ao mesmo tempo, você tem muita coisa boa. Inclusive essa galera que também é muito importante como entretenimento. Sim. Né? Para a sua saúde mental. A questão é sempre equalizar.
Eu faço muita analogia com comida, porque você olha para mim e você entende por quê, né? Com essa barriga toda. Mas é isso, entendeu? Assim, a questão é como é que você faz esse equilíbrio. Uhum. Não é só comer as coisas que são saudáveis, mas ao mesmo tempo não abusa disso, não abusa daquilo, enfim. E também tem muito aprendizado nas redes. Tem muita coisa legal para se aprender nas redes. Você quer ser programador hoje? Cara, um YouTube, para dar um exemplo, vai ser uma fonte riquíssima de lugar para conhecimento para você. As outras redes vão ser um lugar riquíssimo para troca de informação. Para você subir um código e perguntar para outra pessoa que nunca viu você na vida e falar, cara, o que tem de errado aqui? Óbvio que hoje com as generativas da vida você consegue esse auxílio, mas enfim, as redes são muito boas. Mas isso dito, assim, além da questão do equilíbrio, a gente tem que entender também que quando a gente vê, e não é só molecada, né? Você tem hoje todas as idades assim, puta, eu entendo muito de rede social. Não, mas você entender muito de redes sociais, seja porque você cria conteúdo ou porque você acessa e sabe tudo do aplicativo, não necessariamente é um conhecimento profissional de redes sociais. Muita gente cria conteúdo, mas não entende como o algoritmo funciona. Muita gente joga videogame bem pra caramba, isso não o torna um profissional de esportes, muito menos um programador de jogos. Né? Muita gente que sabe usar muito bem o TikTok da vida não conseguiria fazer uma campanha de marketing, né, no TikTok. Então, a gente tem que separar o que é um conhecimento enquanto usuário do conhecimento de quem é profissional daquele segmento. E, além disso, entender aquilo que eu falei. Não é só a questão de você ser nativo, porque se você pensar em longo prazo, você não será nativo para as outras que estão surgindo. Sim. Né? A própria questão de influenciador será muito impactada por IA agora. Né? Isso é muito doido. E aí... tem um monte de gente apavorada com perder sua profissão, né, para inteligência artificial. E eu diria até com razão, né? Mas eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre isso. Não é nada polêmica, mas eu acho que todo movimento também gera um contramovimento. E eu já tenho visto isso. Tem uma galera que fala, poxa, esse vídeo foi gerado com inteligência artificial. Putz, que legal. E agora eu quero ver uma pessoa de verdade, né? Será que a gente vai... Imaginou a pandemia, todo mundo queria home office. A gente tava batendo esse papo antes de começar a gravar. Ai, uma empresa que tinha 1 dia de home office era incrível. 2 dias, então, nossa, era surreal. Aí veio a pandemia, todo mundo enfiado em casa. 1 ano nisso, a galera fala, pelo amor de Deus, eu preciso encontrar alguém, né? E eu acho que vai ter também um contramovimento disso, de voltar a valorizar as pessoas. Mas eu acho que a gente vai conviver com tudo isso, né? Nada vai substituir tudo, a gente vai conviver naturalmente, né? Eu acho uma discussão muito complexa e ela precisa ser feita em cima do público específico de quem a gente está falando. Uhum. Nós estamos falando de um cara que é hoje CEO de uma grande companhia, nós estamos falando de uma galera hoje que trabalha na fábrica, no chão de fábrica, nós estamos falando de pessoas que fazem um trabalho pouco qualificado, muito qualificado, mais artístico, menos criativo, mais criativo. É uma discussão que ela é muito complexa. Agora, o que eu tenho dito? As pessoas me encaram como um especialista dessa história. Eu falo assim, cara, se você está me perguntando se você vai perder o seu emprego, você tem que me encarar de 2 formas. Ou você vai me encarar como um médico, ou como uma cartomante. Né? Novamente, fazendo a analogia que eu faço sempre do físico, que é o meu grande defeito. Né? Não é o único, mas é um dos meus defeitos. Cara, se eu chego no médico hoje, cardiologista, e pergunto para ele, cara, eu vou infartar? Ele não tem como responder isso. Mas ele vai olhar para mim e falar assim, cara, você é gordo sedentário. Vamos ser honesto. Você tem um risco mais alto. Então, o trabalho que eu farei em cada um desses públicos é analisar qual o tamanho do risco que esse público tem de ser substituído pela IA. Mas isso não é tão relevante quanto o que vem a seguir. Fala assim, o que esse médico falaria para mim? Cara, não tem como dizer se você vai infartar ou não, ainda que a gente saiba que o teu risco é alto, mas o que a gente tem que se preocupar é como minimizar esse risco. Cara, o que você vai fazer? Você vai fazer exercício físico, você vai entrar numa dieta, você vai deixar de ser sedentário, você vai cuidar mais da sua qualidade de vida, você vai se estressar menos, porque você está muito estressado. Quais as atividades, os caminhos que você vai tomar para minimizar esse risco? Então,
Eu acho que é a mesma coisa. Quando você pergunta, eu vou perder meu emprego para IA, assim, cara, tá, seu risco é alto, médio, baixo, mas isso é menos relevante do que o que nós vamos fazer para minimizar teu risco de ter seu emprego perdido. E se a gente fizer isso direito e você ainda assim perder seu emprego, você vai estar muito melhor preparado para conseguir outro emprego ou para criar o teu próprio emprego. Tá? Então, eu acho que a discussão entre perder ou não vai muito para esse lado do medo, que eu acho que é pouco produtivo. E quando a gente faz, como é que a gente minimiza esse risco? A gente está numa discussão muito mais proativa e muito mais interessante. E aí, deixa eu te perguntar. Adoro, tô batendo papo aqui, gente. Você acha que os governos vão ter que entrar para organizar isso? Porque a gente sabe... Tem um monte de gente que fala, gente, todas as revoluções industriais substituíram empregos, todas não sei o quê. Mas tudo bem. Mas o tempo de adaptação, como você bem colocou, era maior. A pessoa que perdia o emprego era a pessoa que ia ser realocada no novo emprego que surge, né? Quando a gente pensa hoje, acabou... Vou falar qualquer bobagem, tá? Acabou o emprego de padeiro. Mas agora surgiu o arquiteto de máquina de pão, que tem que saber... Mas não é esse cara que vai ocupar essa vaga, né? Com essa velocidade que a gente tem, inteligência artificial generativa e tantas outras tecnologias, me parece que essa nova revolução, que virou eterna, né? Agora é a revolução diária tecnológica, cada vez mais é mais rápido essa substituição de empregos e não são as mesmas pessoas que estarão aptas para ocupar essas vagas. Como que é isso? A gente, pelo que eu vejo, né, e pelo que eu leio, a gente está vivendo assim, a gente está num limite de muita gente desempregada de uma vez só. Lembra que eu falei para ter essa resposta sobre empregos, a gente tinha que analisar caso a caso. Quando a gente olha para um estado, né, aí a resposta para mim é mais do que óbvia. Nós já estamos muito atrasados. Sim, o Estado precisa olhar para isso com muito carinho, colocar muita atenção e muito recurso. Recurso eu estou falando de tempo, recurso estou falando de dinheiro, né? Os países desenvolvidos estão fazendo isso já há alguns anos e colocando bilhões de dólares todos os anos em cada uma dessas tecnologias, né? Fora os que já fazem isso há décadas em educação, né? Então, a resposta para mim é muito óbvia, sim. Estamos atrasados, precisamos colocar muito esforço nisso. Porque qualquer análise que está sendo feita hoje, não importa se são grandes universidades, ou grandes estudos de pesquisa, ou grandes consultorias, não importa, todo mundo está colocando uma previsão e que o resultado, com número para cá, número para lá, inteligência artificial e essas outras tecnologias terão um impacto muito significativo em perda ou geração de emprego, em perda e geração de PIB. Né? Então, isso é uma oportunidade, isso é um risco, é as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil está muito atrasado, não tenho nenhuma dúvida que o Brasil precisa olhar, eu estou falando de Estado, não é um projeto de governo, é um projeto de Estado, que o Brasil deveria estar investindo muito fortemente nisso. Nenhuma dúvida. E qual que é o papel da educação na formação desses profissionais para o mundo digital e tecnológico hoje? Cara, é tremenda, né? Mas a dificuldade é que assim, a gente fala há décadas, né, que a solução de tudo é a educação. Né? Entra governo, sai governo, a gente fala isso, mas o Brasil não tem feito isso direito. Na situação que a gente está hoje, atual, ainda que qualquer governo começasse a investir direito em educação, o resultado disso vai demorar décadas. Então, nós estamos num cenário hoje e que a sociedade como um todo vai ter que participar dessa história. Né? O governo precisa agir direito, né? Fazer, não só colocar dinheiro nessa história, mas colocar muito esforço, muita dedicação, muito carinho, né? Para fazer direito. Porque não adianta colocar dinheiro bom em um caminho ruim. Mas, além disso, a sociedade como um todo vai ter que participar. A iniciativa privada vai ter que participar dessa história. Isso é para muita gente polêmico, mas não tem outro caminho. Não dá mais tempo para a gente esperar agora de fazer direito na educação, né, e esperar 30, 40 anos
para vir esse resultado. Então, todo mundo vai ter que trabalhar junto agora enquanto sociedade para fazer isso acontecer. Que doido, né? Porque quando a gente pensa em mundo, né, geopolítica, depois eu vou te fazer umas perguntas sobre geopolítica também, que eu tenho interesse. Esse cenário que você mostra, ele parece que ele tem tudo para aumentar a desigualdade mundial em todas as questões, né? Então, da mesma forma que a inteligência artificial ou a tecnologia vem para facilitar e igualar a vida de todo mundo, se as pessoas não tiverem acesso igual, o abismo que vai se tornar vai ser cada vez maior, não vai? Lembra que eu falei que é risco e é oportunidade? Uhum. O que a gente viveu com a internet foi uma democratização da inovação. Uhum. Né? Você tem 1000 maneiras de explicar a internet. Né? Imagina que você uma pessoa que foi congelada 300 anos e descongelada agora. Aí você tem que explicar para ela o que é a internet. Você tem milhões de maneiras. São computadores. Não. Uma das maneiras seria dizer, olha, isso é uma tecnologia que democratizou a inovação como nunca antes. A IA e outras tecnologias, como por exemplo impressão 3D, é a mesma coisa. Eles vão democratizar a inovação como nunca antes. Então, eu posso defender exatamente o oposto do que você falou. Né? Por outro lado, quando a gente olha o histórico, a gente vê que muitas coisas melhoraram no mundo, mas a desigualdade aumentou. Então, acho que é uma questão de dá para dizer que é copo meio vazio, meio cheio, mas eu acho que a gente tem que trabalhar para como é que a gente fomenta para que isso realmente aconteça, né? Essa democratização da inovação aconteça e isso diminua a desigualdade e não aumente. Né? Acho que é um trabalho que a gente tem forte aí, novamente, acho que é toda a sociedade. É uma conversa que tem que passar pelos poderes, é uma conversa que tem que passar pela sociedade civil, é uma conversa que tem que passar pela iniciativa privada. Acho que todo mundo tem que participar dessa discussão. E isso tem que vir de... Isso vai ter que ter um movimento vindo forte de algum lugar, né? A gente vai esperar isso da onde, né? É isso que às vezes eu fico um pouco apavorado. Porque governo não tá vindo. De governo nenhum, né? Seja o governo que tá, como você falou, uma questão de Estado, né? E aí a gente fala, a gente tem que ouvir a iniciativa privada. Mas como que a gente engaja a sociedade nisso, né? Novamente, acho que é um trabalho de todo mundo. Eu tô tentando fazer meu trabalho. Sim. Tenho me reunido e tendo conversas sérias e profundas com muita gente relevante. Muitas dessas conversas são nos cursos que eu participo com grandes empresários. Que legal. Então, assim, eu acho que todo mundo tem seu papel, entendeu? Então, seja uma dona de casa, entendeu? Que divide essa opinião com as amigas e para ficar esperta. Mas, assim, tem gente muito legal em todos esses lugares, né? Tem gente muito legal no legislativo, tem gente muito legal no executivo, no judiciário, sempre tem, cara. Entra governo, sai governo, tem muito lixo, mas também tem gente legal. Acho que é o trabalho de cada um de tentar fomentar e trazer essa discussão, porque senão a gente vai morrer na praia, cara. Nenhum trabalho que a gente esteja fazendo hoje vai ser suficiente para o tamanho da revolução que está vindo. Né? Então, acho que todo mundo tem seu papel aí de participar disso. Eu tenho visto muita coisa legal, muita gente preocupada, muita gente séria. Eu tenho visto iniciativas muito legais. Então, não são só más notícias. Que bom. Obviamente que vai da angústia de cada um, né? Tipo, eu queria ver isso mais rápido, menos rápido, mas eu acho que ainda dá tempo da gente fazer essa mudança. Que legal. E acho que é isso, né? Naturalmente a gente vai vendo as coisas acontecerem e aí vai empurrando a gente, né? A urgência vai crescendo. Porque você começa a ver sinais dessas coisas acontecendo, né? Então, se você olhar para a iniciativa privada, as empresas hoje buscam inovação e investem em inovação de uma maneira muito mais grandiosa do que era antigamente. Há 10, 15 anos atrás, inovação era, na maior parte das empresas, discurso apenas. E deixou de ser, porque essas empresas entenderam que inovação não era mais problema do próximo CEO. Sim. Né? Você não investir em inovação, você ia receber os malefícios desse não investimento ainda na sua gestão. Você investir em inovação, você consegue receber o resíduo positivo disso ainda na sua gestão. Então, o fato das coisas estarem mudando mais rápido também começa a trazer exemplos, referências e necessidade de mudança para muita gente. Então, essa discussão ela já está acontecendo na sociedade. Cada vez mais a gente tem mais gente, mas a gente precisa acelerar. Que legal. É importante isso que você está falando. E aí, bom, as perguntas já estão todas bagunçadas aqui.
Você falou sobre CEOs e empresas, né? E aí a gente estava batendo um papo hoje, antes de começar aqui, sobre o tempo que as pessoas ficam nas empresas e tal, né? A gente estava falando isso do ponto de vista da pessoa como empregado que sai e troca de emprego. Mas e as empresas? A gente vê muita empresa hoje em dia demitindo as pessoas que têm mais tempo de casa só para contratar mais jovem, como se isso fosse resolver a atualização da empresa. É por aí ou não? Eu não sei se isso é uma tendência, tá? Assim, é óbvio que cortar custo é muito importante para as empresas. Uhum. E isso é uma prática recorrente. Existe um limite, obviamente. Chega uma hora que você começa a cortar na sua carne e isso começa a te prejudicar no desenvolvimento de médio e longo prazo. Eu acho muito relevante cortar custo. Então, muitas das demissões que a gente tem visto nesses últimos 2, 3 anos, ainda que sejam tristes por quem está sendo demitido, quando você olha, por exemplo, para a indústria de Big Tech, eu acho que é muito mais uma readequação do que efetivamente só cortar custos, né? Mas, quando a gente olha para a IA, a gente pode ter movimentos opostos a esse. Porque o que acontece? Para muitas coisas hoje, não faz tanto sentido você ter um júnior, né? Então, para que eu preciso de um programador júnior se o ChatGPT já me resolve o que o júnior faria? Não faz sentido eu ter só pleno e sênior? Tem muita gente defendendo isso hoje em dia, né? E aí esses movimentos tem que tomar muito cuidado, seja só ter júnior ou só ter sênior, porque isso pode trazer consequências complicadas. Se eu começo a ter só sênior, como é que eu retroalimento isso? Porque em algum momento, se ninguém contrata mais júnior, como é que alguém vira sênior? Sim. Né? Então, a grande questão é sempre o exagero, né? Cortar custos é fundamental e é muito importante para as empresas, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado com os exageros. Se a gente conseguir resolver uma boa parte do que a gente faz hoje, que é o IA, e a gente sabe que vai resolver, isso vai ser fundamental para as empresas, para fazer melhor, mais rápido e mais barato o que a gente faz hoje. Mas a gente tem que tomar cuidado com o exagero que isso pode trazer para a gente no médio e longo prazo. Que legal. E, Ricardo, você é Global Faculty na Singularity University. Cara, a Singularity já foi, e ainda é, né? É um celeiro de gênios, diria assim. Como que é isso? Como que você chegou a ser esse Global Faculty da Singularity? Cara, foi um trabalho longo. Eles fecharam uma parceria com a HSM no Brasil, né? Uma joint venture para montar a Singularity no Brasil. E nesse processo eles procuraram e qualificaram alguns professores brasileiros para poder dar aula no mundo todo, né? Legal. Isso faz parte do trabalho deles, que é contínuo, de trazer pessoas novas para esse corpo de faculty. É uma empresa hoje que ajuda muito esses grandes executivos a entenderem esse futuro que está chegando e mudando tudo, né? Desde de abrir essa visão, de abrir essa mentalidade até entender, como é que eu levo isso na prática para a minha empresa, né? Como é que eu trago essa visão e essa inovação para o dia a dia da minha empresa. Então é um trabalho que eu acho que é muito importante para o Brasil, para esse movimento que a gente está agora de, finalmente, nesses últimos 10 anos, as empresas começaram a investir realmente em inovação, né? E aí você entender para onde o mundo está indo, qual o impacto real dessas tecnologias, o que elas mudam, o que elas não mudam, né? Como é que você coloca isso no seu dia a dia é fundamental para que esses caras façam esse trabalho direito. Então, é um trabalho que eu tenho bastante orgulho, é um trabalho que a gente está fazendo no Brasil já há alguns anos, já tivemos uma quantidade bastante grande de presidentes de empresas, de fundadores, etc. e tal, e estamos continuando esse trabalho. Então, quem quiser conhecer, eu recomendo dar uma visitada lá no site lá, porque tem programas bem interessantes para as empresas. Que legal. E esse é o mesmo que foi fundado lá atrás pela Google. Cara, e aí conhecimento comum, assim, que a Singularity é da NASA. Existe uma bagunça dos nomes, porque assim, a Singularity ela iniciou no campo da NASA e, se não me engano, com patrocínio do Google, né? Mas são empresas distintas.
Eu acho que a grande importância da Singularity é essa, é ajudar esses executivos a entenderem esse futuro que está chegando cada vez mais rápido e cada vez com maior impacto, né? Obviamente que não é só uma questão entendi esse futuro, mas também de colocar isso em prática. Como é que eu boto isso no meu dia a dia, né? Então, é uma escola de educação corporativa, né? Uma maneira de descrever mais pé no chão, e que tem ajudado esses executivos a trilhar esse caminho, porque não é trivial, não é fácil. A hora que você vai para um Executive Program, por exemplo, você entende o tamanho do impacto, né, e entende com mais profundidade algumas dessas tecnologias, e que você não consegue ver isso no seu dia a dia. Não é num vídeo do YouTube que você vai ter essa aula ou essa explicação. Não é num bate-papo de bar que você vai ter. Não é num podcast que você vai ter. Então lá a gente consegue reunir realmente quem são experts que estão com a mão na massa, né, e que conseguem mostrar o quanto isso vai ter de impacto. Eu, por exemplo, uma das aulas que eu faço lá é de impressão 3D, e as pessoas normalmente costumam achar que a impressão 3D tem só relação com fábrica. E não é. A impressão 3D vai viabilizar a inovação como nunca antes, e isso vai muito além da fábrica, né? Isso tem relação com mudança de comportamento, isso tem relação com mudança de cultura, isso tem relação com mudança do ambiente de negócios, que vai impactar uma quantidade de segmentos brutal. E as pessoas não têm essa visão. Então, num Executive Program da Singularity, você consegue entender isso, né? E tá lá com professores que realmente conhecem com profundidade para poder ter uma discussão e trazer isso para o dia a dia de vocês na prática. Que louco. Eu acho interessante porque, assim, pra gente que trabalha com tecnologia, que faz parte do nosso dia a dia, a gente já tá sendo atropelado por todas as novidades, né? Quem faz parte desse mundo já tá sendo atropelado. Cara, e a população em geral? Pessoal que trabalha com esporte, com culinária e não tá no dia a dia da tecnologia. Você acha que a população em geral tá preparada para esse mundo de IoT, inteligência artificial e todas essas mudanças? Ou eles vão ser pegos assim, completamente desprevenidos? Eu acho que uma boa parte vai ser pego desprevenido, mas o nosso trabalho é justamente tentar evitar isso ao máximo, né? E explicar para as pessoas que tecnologia não é mais uma área, tecnologia é uma transversal. Não existe nenhuma profissão hoje, não estou falando do futuro, não existe nenhuma profissão hoje que já não envolva tecnologia, né? Assim, se a gente for pensar da maneira mais superficial, pense em redes sociais. O quanto elas impactam hoje em muitos segmentos. Você não tem hoje, para dar um exemplo só, pequena e média empresa no Brasil que não tenha uma importância muito grande pro Instagram e pro WhatsApp. Sim. Né? Passou a ser a internet dessas empresas. O site é o Instagram, o e-mail é o WhatsApp, né? Esse é um exemplo muito superficial, mas só para explicar, você não tem nenhuma hoje profissão, né? Um cozinheiro hoje passa por isso, um personal trainer passa por isso, um pedreiro passa por isso. Se você tirar um celular do pedreiro, ele perde todos os clientes dele. Né? Ele não tem mais como ser contactado. Você não tem um site do pedreiro. Você tem lá o seu Zé Pedreiro que alguém te passou pelo WhatsApp. É um exemplo muito besta, mas o ponto é a tecnologia como um todo cada vez mais vai fazer parte da vida de todo mundo. Então, quanto mais rápido as pessoas entenderem e começarem a se preparar para isso, melhor elas vão estar preparadas para esse futuro. Que legal. E quais são as principais tendências tecnológicas que você acredita que vão moldar o futuro? Puta, tem muita coisa, tá? Assim, no livro eu falei sobre algumas dessas tecnologias. Falei sobre inteligência artificial, né, que está muito forte agora. Falei sobre impressão 3D, que assim como inteligência artificial é uma tecnologia que tem décadas, mas que seu impacto está começando a ser mais contundente agora. Falei também sobre CRISPR, para mostrar para as pessoas uma tecnologia que ainda não está no radar das pessoas, mas que vai ter um impacto muito grande no mundo, em mudança de comportamento das pessoas, mudança de cultura da sociedade, mudança no ambiente de negócio. Né? CRISPR é uma edição genética que é muito mais fácil, muito mais barata, muito mais efetiva do que as edições genéticas antigas. E isso já está rolando. Você já tem produtos, você já tem animais
que são modificados com CRISPR, né? Você já tem alimentos que são modificados com CRISPR, mas nós estamos no comecinho dessa história. Né? Então, se a gente for olhar para daqui 10 anos, é uma tecnologia que para a maior parte das pessoas não tem nada a ver com elas. Né? O pedreiro acha que não tem nada a ver com ela, o personal trainer acha que não tem nada a ver com ela, mas talvez tenha muito a ver com todos esses caras. Assim, mas como é que uma edição genética vai alterar de repente um pedreiro? Cara, pode alterar materiais, pode alterar um monte de coisas. Né? Então você tem muitas questões aí que vão continuar mudando o nosso mundo e que pouca gente está olhando. Cara, isso pra mim, cava do céu, isso é muito doido. Gente, CRISPR, eu nunca tinha ouvido falar. Tá vendo? A gente que tá no dia a dia essas coisas vai ficar perdido aí. Eu preciso te perguntar mais sobre isso. Edição genética. A gente tá falando, vou voltar do beabá, de editar material biológico, é isso? Nós estamos falando de tudo que tem DNA, né? Então, nós estamos falando de não só isso, mas estamos falando de pessoas, estamos falando de animais, estamos falando de plantas / alimentos, né? Então você já tem, por exemplo, tomate vendido no Oriente que tem muito mais um GABA, que é um aminoácido que ajuda muito para a pressão sanguínea. Você já tem porcos editados com CRISPR que não pegam a doença da orelha azul. Né? Então isso significa, por exemplo, que esses porcos não precisam mais tomar essa vacina e tem muito menos risco de pegar essa doença, que tem uma questão de custo enorme. Você tem hoje muita gente fazendo em pernilongos, em mosquitos, para tentar acabar com algumas pragas. Cara, se a gente for pensar em plantas, em pessoas e animais, a gente pode ficar aqui horas e horas discutindo o que pode ser feito. Mas nós estamos falando de detectar doenças, não só curar. Né? Então, por exemplo, eu posso fazer um papelzinho aqui que é modificado com CRISPR, que ele vai ter lá uma bactéria que a hora que você cuspir eu vou identificar se você tem algum tipo de doença. Né? Não só as doenças que a gente detecta agora, mas doenças que a gente detecta no futuro. Né? Sei lá, por exemplo, a gente pode ter no futuro um papelzinho que você vai cuspir, eu vou descobrir se você tem câncer. Porque ainda não consigo ver num exame de imagem, mas aquela alteração de células que o câncer está causando já é possível ser detectado num exame de DNA. Né? E se eu boto aqui nesse papelzinho algo que vai, a partir do momento que identificar essa sequência de genes, mudar a cor do papelzinho, né? Já é possível. Então eu consigo identificar doença, eu consigo curar doenças. Você já tem tratamentos à base de CRISPR que conseguem curar alguns tipos de câncer com 90% de efetividade. Uau. Que ainda são muito caros, mas é o começo. Né? E você consegue fazer modificações. Né? Eu brinco que assim, eu quero um filho que brilha no escuro. Né? É óbvio que é uma provocação, mas dá para a gente criar modificações, para criar super-humanos ou não. E aí entra toda nessa questão de ética, de limite, Sim. enfim. Mas é uma tecnologia que, assim como o IA, ela é magnífica para a gente ficar imaginando riscos e possibilidades. Né? Pra você criar um livro de ficção científica ou para você criar iniciativas que vão ajudar. Você pensa num país como o Brasil, que tem um SUS. Né? Não dá para o Brasil ficar fora disso. Não. Porque a gente, novamente, risco e possibilidade. A hora que esses tratamentos que custam muito caro, a gente começar a ser obrigado a aplicá-los para salvar a população, isso vai ter um custo muito grande para o país. Se a gente tivesse de ponta, a gente poderia estar não só criando novas soluções, como poderia estar exportando isso para o mundo. Né? Então, riscos e possibilidades são absurdamente grandes. Então, para mim, é totalmente no-brain a gente investir nisso. Né? Assim, o Brasil deveria estar investindo muito fortemente nessas novas tecnologias. Uau. IA, impressão 3D, CRISPR, porque, novamente, elas vão gerar novos empregos ou perder empregos. Elas vão gerar um incremento de PIB ou elas vão fazer a gente perder PIB em relação ao resto do mundo. Então, a gente deveria estar investindo muito fortemente nelas todas. Pensando muito nisso. Isso é muito legal. E aí, vamos lá, até onde é... Claro, você falou, tá no começo dessa tecnologia e tal. Tá no começo, mas ela já está sendo usada. Já está sendo usada. É que nem IA. Dá para dizer que está no começo.
É que o IA a gente já tem visto muito mais aplicado. Sim. Mas aí você fala isso, minha cabeça já vai embora, né? Já tô pensando, daqui a pouco a gente vai ter um aplicativo do CRISPR, você edita aqui, muda no aplicativo e... Você, como é uma tecnologia muito acessível, você pode ter muito cientista caseiro trabalhando nela, né? Uau. Isso obviamente vai dar medo em muita gente, mas ao mesmo tempo é interessante. Novamente, se a gente olha para a internet e olha ela como uma tecnologia que democratizou a inovação, né? O CRISPR ele vai trazer essa ciência genética da mesma forma, ele vai democratizar a inovação em cima disso. Internet a gente sabe já conhece muito bem os riscos e os malefícios que ela trouxe para a gente. E assim como a gente conhece os benefícios. Então a gente tem que aprender agora, novamente, trabalhar essas duas frentes simultâneas, né? Como é que a gente maximiza os resultados positivos, como é que a gente minimiza o negativo. Sim. Não, isso para mim é maravilhoso. Você tinha falado sobre super-humanos e tal, a gente já tá nisso, né? E óbvio que essa é a maneira mais divertida da gente pensar, mas antes disso como é que a gente resolve pessoas que têm necessidades especiais, né? Seja com CRISPR ou com outras tecnologias, a gente está vendo agora os implantes cerebrais, como é que a gente trabalha, entendeu? Para resolver algumas das questões que ainda não estão resolvidas. Pessoas que tiveram derrame, perderam coordenação motora, como é que a gente melhora a vida das pessoas? Enfim. Então, ou que sofreram acidentes tetraplégicos. Ou que sofreram acidente, ou que nasceram com algum tipo de deficiência, enfim. Então, tem muita coisa para a gente aplicar isso para o bem. Né? E na Singular a gente fala, cara, se você resolver o problema de 1 bilhão de pessoas, você vai ser um bilionário. Então essa é uma oportunidade, seja para o Brasil, seja para as empresas, seja para os profissionais, para os empreendedores, que é infinita. Que legal! Caraca, tem tanta pergunta. Você escreveu um livro que chama Inteligência Artificial. Eu me empolguei aqui, Fernando. O Fernando brigando comigo assim, fala no microfone, como se eu não soubesse. Desculpa, Fê. Tô empolgado aqui. Chama Inteligência Artificial Além do Óbvio. Uma palestra. Uma palestra. Uma palestra. Tá escrito palestra, viu? O CRISPR já ia me ajudar aqui, não ia ter essa falha aqui. Uma palestra que fala Inteligência Artificial Além do Óbvio. E eu acho isso maravilhoso, porque tá todo mundo discutindo inteligência artificial e aí você coloca como, vocês estão falando só do óbvio. O que tá além disso? Qual que é a minha preocupação quando eu dou uma palestra? É poder passar não só casos interessantes, mas fazer com que as pessoas realmente tenham um aprendizado na palestra. E o que eu tenho visto muito hoje na discussão, seja em palestras, sejam em artigos, é que ou vai para a aulinha básica, né? Olha, o que é IA? Vamos mostrar o timeline da IA, não sei o quê. Ou mostrar cases que são muito interessantes, mas que quando você mostra um volume de cases, a pessoa só fica maravilhada ou só fica confusa e não entende. Tá, mas o que eu tenho que fazer? Para onde eu tenho que levar? O que tem de risco? O que tem de possibilidade? Então, nesta palestra, a minha ideia é trazer 10, 12 reflexões para que as pessoas possam entender e falar assim, isso aqui pode ter impacto na minha empresa assim, isso aqui pode ter impacto para mim enquanto profissional assado. Né? O que eu tenho que fazer, novamente, para minimizar os riscos e para maximizar os benefícios dessa história. Então, são reflexões sobre a IA para as pessoas entenderem um pouquinho desse impacto e poderem trabalhar e planejar em cima disso. Que legal, que legal. E é isso, né? A gente tem que pensar, é isso que você está falando desde o começo, tem que pensar além do óbvio, né? A gente fica aqui discutindo o que está acontecendo e o que está próximo, mas como se preparar para tudo isso e como enxergar direito. Que legal, que legal. E outra coisa eu queria que você falasse um pouco mais. Você falou muito sobre impressão 3D, impressoras 3D e como isso vai revolucionar. E aí você colocou ela na mesma categoria, achei muito interessante, na mesma categoria da inteligência artificial e do CRISPR. Você colocou as impressoras 3D. E hoje em dia, talvez seja um pensamento mais popular, né? Mas impressão 3D quase que virou uma coisinha de ver vídeo na internet do pessoal fazendo bonequinho ou imprimindo. Que legal, ganhei um chaveirinho impresso por impressão 3D. Ou então, eu vi um vídeo de uma casa que foi feita a impressão 3D. É muito mais do que isso, né? É muito mais do que isso. Você tem, esse exemplo que você deu, você tem hoje impressão 3D de tamanhos muito variados,
né? É o que você falou. Geralmente quando você fala de impressão 3D, na cabeça da pessoa vai vir um objeto, geralmente um objeto ilustrativo, decorativo, né? Um vaso, um bonequinho, um toy, com poucas cores e de plástico, né? E pequeno, né? Porque essas impressoras que a gente chama de não industriais, que custam de 1.500 a 15 mil reais, são impressoras de um tamanho pequeno. Mas você já consegue fazer impressões hoje, como você citou, de casas, né? Então estou falando de tamanho enorme, mas você consegue fazer impressões de tamanhos que você não consegue nem enxergar. Eu tenho uma impressão em casa e que nem usando um microscópio eu consigo enxergar. Uau! Né? Então, uma impressão que a Universidade de Viena me mandou e eu precisei levar numa faculdade. Pra ver se eles tinham te mandado mesmo. Pra usar. Brasileiro, né, cara? O cara tá me... Chegou uma caixa vazia. O cara tá me trollando, né? Fala assim, cara, aí tem uma impressão. Fala, porra, aí... Tem ou não tem, né? É um vidrinho de microscópio. Fala assim, porra, pode ser que tenha nada ali, né? Nada. Aí eu fui usar um microscópio eletrônico de varredura para conseguir ver a peça, né? Então, isso, por exemplo, faz com que a gente consiga usar impressoras 3D para fazer, por exemplo... órgão num chip, né? Então, para poder fazer, por exemplo, estudos de ciência de microfluidos, que é muito importante para estudo de vacinas, ou eu poderia fazer, por exemplo, uma válvula para tratar glaucoma que fique dentro do meu olho humano, de tão pequena que ela é. Então, isso me permite uma variedade muito grande. Eu falei de tamanho. Materiais. A quantidade de materiais hoje é imensa, né? Ouro, prata, bronze, titânio, platina. Você tem uma variedade grande de materiais. Mesmo plástico, uma variedade muito grande de plásticos. Então você tem hoje aviões que saem com mais de 1.000 peças impressas já, não é futuro. Dessas peças, você tem aviões que estão fazendo peças de titânio que vão dentro da turbina do avião, até peças de plástico que vão no interior do avião. Né? Você tem muita coisa sendo feita para medicina. Você tem remédios pílulas sendo feitas impressas. Você tem órgãos que ainda não são funcionais. A gente já teve prova de conceito para a gente fazer órgãos impressos. Né? Então, a variedade hoje que você tem de usos e possibilidades para impressão 3D, ela é muito grande. E o que eu falo na minha palestra é que mais até do que essa possibilidade é entender por que isso vai destravar a inovação como nunca antes. Isso tem a ver com outras questões que hoje são questões mais de logística ou de escala, né? E que as empresas hoje sofrem e com isso limitam a sua possibilidade de inovação e a impressão vai permitir. Não só em prototipagem, mas em moldes e ferramentas e produtos finais. Isso não é futuro, isso já é presente, né? Assim como o CRISPR, assim como a inteligência artificial. E ambas a gente pode defender também que estamos só no começo, né? Que vão evoluir muito. Então, é uma tecnologia que eu já trabalho aí há uns 15 anos. Ela tem evoluído de uma maneira muito assustadora. E que a maior parte das pessoas tem essa visão que você falou. Assim, putz, eu penso na pecinha de plástico bonitinha, não sei o quê, ou pro protótipo, não sei o quê, mas não consegue visualizar o quanto isso já está tendo impacto em algumas empresas. Principalmente porque não se trata só de fazer o atual mais leve, ou mais barato, ou mais rápido. Se trata de fazer coisas que não são viáveis nas tecnologias de manufatura atual. Que demais. E isso é novo. Que demais. Né? Assim como o IA. A gente consegue com a IA fazer coisas que antes não eram factíveis. Né? Você tem a IA, por exemplo, criando novos materiais que, se a gente for olhar, é equivalente a uma evolução de 800 anos da humanidade. Isso é novo. Sim. Né? Materiais que não existem. Proteínas que não existem. Anticorpos que não existem. Então, com essas tecnologias, mais do que viabilizar, fazer melhor, mais rápido e mais barato que a gente faz hoje, elas vão destravar a possibilidade de fazer coisas que não são factíveis hoje. Isso sim muda tudo. Pô, você falando, Cava, e eu tô achando muito legal, porque assim, eu organizo coisas na minha cabeça. Eu falo, vocês são especialistas. Eu do lado de cá tá o curioso de tecnologia. Eu sou curioso e adoro acompanhar as coisas. Mas eu acho que a gente, no geral, a gente enxerga o mundo como o que ele está posto, né? Seja profissional, sejam as áreas que existem. E aí chega a inteligência artificial, CRISPR e impressoras 3D. E aí a gente, na nossa cabeça, tenta
encaixar isso no que já existe. Do jeito que você está colocando, eu quase que mudo a forma de pensar. Eu crio essa tríade de, não, vou pensar na construção do novo mundo como a base é a inteligência artificial, a base é uma impressão 3D, a base é um CRISP. E o que vem em cima disso, né, é quase como inverter o meu pensamento. E é isso, talvez, não sei, talvez me facilite a pensar, então, o que esperar mais do futuro, né? Não o que tá chegando tá mudando, fala, não, esquece. O que tá chegando é a base do novo mundo. Seria mais ou menos isso? Mas quando eu converso com um board, para ajudar esse board a montar, por exemplo, um planejamento de inteligência artificial, uma das dicas que eu dou é não tenha uma estratégia de IA, tenha pelo menos duas. Porque, por exemplo, IA generativa não é IA. IA é muito maior do que IA generativa. Sim. Então, é factível e é recomendável que você tenha uma estratégia para IA generativa e uma estratégia para IA não generativa. Não que esses caras não conversem, mas são coisas diferentes. Né? Assim como também é interessante que você tenha uma estratégia de IA para o seu mundo atual. Como é que eu deixo mais rápido, mais barato e mais efetivo, né, o que eu tenho hoje? Novamente, cortar custos, melhorar a produtividade é fundamental para as empresas. A gente não pode esquecer isso. Né? A inovação, fazer direito o básico, você ter inovação incremental é fundamental, porque as coisas estão mudando muito rápido. Você não pode ter só de ruptura. Ao mesmo tempo, você tem que olhar para de ruptura, de fazer coisas que você não faz hoje, fazer coisas que não é pré-concebido que você ou tua empresa façam hoje. Então, esse também é uma outra estratégia. Né? Óbvio que você pode chamar tudo isso de uma grande estratégia de IA, mas eu acho que são as duas coisas. Né? A gente tem que sim, né, começar do zero, como você falou, né? sem a trava do passado, mas ao mesmo tempo você não pode parar de funcionar. Sim. Né? Então você também tem que ter um olhar para isso. Como é que eu deixo o que eu faço hoje mais barato, mais rápido, com melhor resultado, enfim. A gente está num momento de pegar tudo que a gente tem e olhar de novo, né? Então isso que você falou eu achei muito legal. Então pega, olha tudo que você fez até hoje, como que eu melhoro isso. Esse é um lado. E tá bom, daqui para trás. E o daqui para frente, né? Tá bom, arrumei. Senão você vai estar sempre correndo atrás do rabo, né? Senão você vai daqui a 5 anos falar, pô, o que tem agora para eu melhorar de novo? E esse é um desafio para você se manter, né, no auge, que eu acho que é muito difícil. E aí eu queria te perguntar, você que tem visto e passado por muitas empresas e conversado com CEOs e tal, quais você vê que são os erros mais comuns que as empresas cometem ao tentar adotar essas novas tecnologias? Esperto, é difícil você descrever um único erro, tá? Ou seja, as empresas estão muito erradas. Não, eu acho que não é isso, assim. Eu acho que tem muita gente ainda perdida, né? Sim. É difícil você apontar um único grande erro, mas tem alguns, tá? Então, por exemplo, uma coisa que eu vejo com bastante frequência, a tecnologia pela tecnologia ou a tecnologia pelo buzz. Eu preciso fazer alguma coisa em metaverso. Por quê? Porque o meu chefe mandou. Porque eu fui almoçar com um amigo meu e ele tirou sarro de mim que eu não tenho nada em metaverso, me senti um velho. Sei lá, tô dando exemplos bobos aqui, mas assim, gente que está investindo na tecnologia porque ela está na moda. Sim. E aí a gente tem que saber separar o que é moda e o que é modismo. Né? E mesmo dentro de tecnologias que não são modismo, como IA, você fazer algo que está na moda sem ter um entendimento maior de como ela funciona, para entender limitações e possibilidades, é muito arriscado. Você tem, nesses últimos 10 anos, eu vi muitas empresas falhando em investimentos de IA porque tinha uma premissa errada. E essa premissa foi errada porque eles não entenderam o funcionamento dessa IA para poder delimitar limitações e possibilidades. Né? Você tem casos agora que estão aparecendo que são bastante caricatos. Da companhia aérea que o chat criou uma política de reembolso para um cara
E aí o cara entrou na justiça e falou assim, não, o chat falou que tinha essa política de reembolso e a justiça falou, não, vai ter que pagar, vai ter que devolver a grana para esse cara. Porque vocês, enquanto companhia aérea, falaram para ele isso. Ah, não, mas foi um erro do chat. Não importa. Né? Então você começa, vai vir agora muitos casos caricatos e que você vê isso. Isso aqui é uma expectativa errada da empresa que não entendeu limitações e possibilidades dessa tecnologia. Então acho que tem muitas coisas, acho que é um trabalho que passa por essas questões que a gente já falou muito. Assim, você precisa sim entender como ela funciona para entender limitações e possibilidades. Você precisa ter uma certa diversidade, porque ainda é experimental, e as empresas não gostam de escutar isso, mas ainda é experimental. E eu falo, cara, você não quer ter risco, nada, espera daqui uns 10 anos, você vai comprar essa solução de prateleira. Sim. Agora, você acha realmente inteligente você esperar 10 anos, enquanto seus concorrentes não estão esperando 10 anos? Por mais que você saia patinando, vai, né? Então, assim, mas isso faz com que você tenha que alinhar a expectativa. Né? E assim, cara, então, se você vai experimentar, entenda que isso, né, isso tem que ser conversado. Isso traz consequências também na definição da sua estratégia, porque se você entende que é uma experimentação, você vai ter que diversificar um pouco. Você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta, porque senão a chance de dar errado é muito grande. Então, acho que tem algumas questões aí que são mais complexas nessa discussão, mas o que eu vejo é isso, assim, muitas vezes também os erros são por empresas que estão querendo fazer direito, né, mas acabam botando os pés pelas mãos. Então, tem de tudo, cara. Tem muito erro sendo cometido. Eu não faço juízo de valor de alguns desses erros, porque alguns desses erros eles fazem parte do aprendizado natural. Muita gente está perdida, muita coisa é difícil da gente prever, né? Muita coisa ainda puta, a gente está entendendo para onde está o vetor, mas você não consegue definir o que isso vai acontecer ou não. Então, assim, é mais complexo do que a gente imagina. Então, eu não gosto muito de apontar e falar, putz, as empresas estão errando muito, não estão errando pouco. No final, eu acho que elas estão errando até pouco. Né? Elas poderiam errar mais, elas deveriam errar mais. Mas é uma conversa muito mais complexa dentro das corporações. Que legal. O erro é não se jogar e não tentar fazer, né? O erro é ficar parado definitivamente, né? Mas acho que tem maneiras mais... assertivas para fazer, né? Mais assertivas ou mais inteligentes de fazer esse... Até porque, cara, dentro da sua empresa tem lugares que você não deve errar. Sim. Você não pode errar, né? Então, até identificar isso, né? E como fazer esses testes, como fazer essas coisas que muitas empresas ainda estão patinando. Então, essa discussão ela é sempre muito interessante dentro das empresas. Isso é maravilhoso. Tem que fazer uma terapia para a empresa. Psicanálise para a empresa. Mas a gente está todo mundo aprendendo junto, entendeu? Sim. Por mais que alguns queiram se vender como deuses únicos da verdade, nós estamos numa transição, cara. Totalmente. E aí eu vou te perguntar, você até citou agora, metaversos, né? Porque há um ano e meio atrás, ninguém falava de outra coisa, o Facebook mudou o nome para Meta, porque o metaverso vai revolucionar. E aí, de repente, todo mundo falando, não vamos mais falar disso não, vamos falar de outra coisa agora, deixa pra lá. Eu imagino que seja porque um grande gargalo é o acesso a isso, né? Os óculos são caríssimos, não são confortáveis, que eu imagino que isso será resolvido em breve. Mas você acha que isso ainda vai existir? O que vai ser de fato o metaverso? E aí tem muitas coisas que vêm chegando no dia a dia agora que você vai ouvindo. Além de inteligência artificial, vem metaverso, vem criptomoedas. Né? É como se um novo mundo estivesse chegando e é inevitável. Eu acho assim, eu escrevi 2 artigos que envelheceram muito bem em relação ao metaverso. Um foi, a hora que esse hype começou, eu escrevi um artigo cujo título era O Metaverso é uma Mentira. E obviamente no artigo eu explicava da maneira como ele está sendo vendido hoje, ele é uma mentira, né? Então ele era o hype pelo hype. Você tinha gente vendendo curso dizendo como ficar rico comprando e vendendo imóvel no metaverso, enfim, né? Você vi dezenas de ações de marketing que não faziam o menor sentido, né? Vi gente colocando muito dinheiro em ações que você olha e fala assim, cara,
Não faz nem como chamar atenção, gerar mídia espontânea, isso faz sentido. Uhum. Mas, e logo em seguida você começa a ter isso, muita gente provendo a morte do metaverso. Por quê? Porque aquela expectativa inicial de como ele estava sendo vendido não se cumpriu, obviamente, né? Então tinha um outro artigo que eu tinha escrito também, que era sobre a curva do Gartner, mostrando que a cara da desilusão, na minha opinião, eu fiz com toda a falta de modéstia do mundo, eu redesenhei a curva do Gartner, mostrando que a cara da desilusão ela ia muito mais baixo do que ela está desenhada na curva original. Porque as pessoas surfam essas duas ondas, surfam para cima de vender o hype e depois surfam para baixo para vender a morte do hype, né? Então, para um veículo ou para um influencer, para ele é nota que vai gerar engajamento, né? Ele não tem nenhum vínculo com essa questão. Deveria ter, mas a maioria não tem. Então, quando a gente fala de metaverso hoje, a palavra ela está embutindo uma série de frentes que não necessariamente são a mesma frente. Por exemplo, se você falar com a NVIDIA hoje, a visão de metaverso deles está muito mais relacionados a gêmeos digitais, né? Você vai ter uma cópia digital da sua pessoa, ou da sua cidade, ou da sua fábrica, ou do seu carro, do seu produto, né? Para você ajudar a descobrir, para fazer manutenção preventiva, para você testar novos processos, enfim, um caminhão de mundo aí. Isso dá para a gente chamar de metaverso. Você tem um caminho de computação espacial da Apple, que é uma outra visão em um outro tipo de metaverso, digamos assim. Eles não usam essa palavra, eles estão usando computação espacial, entendeu? Mas, isso é metaverso? Dá para dizer que é metaverso. Você tem o caminho da Meta, que é um pouco diferente, vai muito para games, etc. E tal. É metaverso? É metaverso. Então, hoje a palavra metaverso, ela perdeu muito a força. Primeiro por causa daquele hype exagerado, e segundo porque agora as iniciativas que a gente está vendo que são mais interessantes são caminhos diferentes desse mesmo entendimento do que é um metaverso. Mas eu acho que são coisas que vão ter um impacto muito grande em mudança, assim como a IA, assim como a impressão 3D, é uma mudança que vai ter um impacto muito grande na mudança de comportamento do consumidor, na mudança da cultura da sociedade e no ambiente de negócios. Né? Vai demorar mais ou menos tempo? Você fala da iniciativa da Apple, por exemplo, quantas versões vai demorar para isso começar a ter um custo mais acessível e um device mais acessível, né? Sim. Porque aquele monstro ali, eu amo, acho do caramba, mas assim... Ainda não é confortável, né? Para muita coisa ele é, mas para muita coisa ele não é ainda. Pra você andar na rua não é, definitivamente não é. Sim. Né? Esses vídeos de youtuber que saem na rua, não sei o que, são uma idiotice, né? É a firula o cara precisa chamar atenção, nada melhor, né? Do que o cara... Eu vi outro dia uma mulher saltando num balão de paraquedas com um óculos. Cara, legal, chama atenção, faz um thumbnail lá que tu não vai querer clicar para ver, mas é nada mais do que isso, entendeu? Sim. É a firula pela firula. Mas eu acho fantástico, cara. Eu acho que realmente a Apple tá mostrando pra gente o futuro. Cara, você sabe quando eu imagino que a gente vai chegar no... Desculpa. Imagino. Eu imagino que a gente vai chegar no momento, né, e naturalmente... que como você está usando óculos agora, eu preciso usar óculos também, eu tenho astigmatismo, que é uma maravilha aqui. Daqui a pouco você vai estar com óculos normal, como você está, e Sim. tendo acesso a essas informações. Cara, a gente vai ver a morte das telas, morte do celular, porque daqui a pouco, se tá tudo aqui, pra que eu vou levar mais um dispositivo, né? Por que eu vou comprar uma televisão gigantesca pra minha sala? Ou por que eu vou ter um tablet, se tá tudo aqui? A gente tá vendo também um indicativo dessa situação, você acha? O papel morreu? Não morreu. Mas dá pra você defender que morreu. Ele mudou. Mudou bem, né? Porque hoje ele divide espaço. Para muitas coisas ele não faz sentido, para muitas coisas ele faz. Acho que é a mesma coisa com telas. Hoje as telas elas têm uma importância na nossa vida que vai dividir esse espaço com os óculos. Ou outras tecnologias que nem óculos serão. Sim. Né? Vamos mais para frente ainda, possíveis implantes cerebrais. Sim. Ou lente, né? Ou lente, ou sei lá,
implantes externos, não necessariamente internos. Então, muita coisa. Acho que esse espaço onipresente que as telas conquistaram será dividido. Mas acho que é a mesma discussão do papel. Dá para eu defender para você que o papel morreu e dá para eu defender que o papel não morreu. Né? Para muita coisa ele é útil ainda. Né? Então, mesmo hoje, cara, se você olhar, ainda que uma boa parte das pessoas, principalmente a geração mais nova, prefiram o celular, muita gente consegue já entender bem qual que é o papel de um laptop, um desktop, qual o papel de um iPad, qual o papel de um celular, entendeu? Não só o tamanho da tela, mas o teclado, muita coisa acaba, né, o próprio mouse, muita coisa acaba sendo muito mais interessante para um tipo de trabalho do que para outro, um tipo de uso do que para outro. Então, acho que a gente vai comer uma fatia disso, mas não acho que vai matar 100%. Que legal. E aí quase que é isso, você vai ter tantas opções e aí as pessoas vão poder... Porque hoje assim, ou você tem um smartphone ou você tá fora. Talvez a gente tenha mais opções de acesso ou de, enfim, do que hoje em dia, né? E aí eu acho que é legal porque assim, tem o cara que gosta de... Eu gosto de ouvir rádio, eu gosto de ouvir vinil. Né? A gente tá vendo o renascimento do vinil, inclusive. Gosto de ouvir vinil, não, eu gosto do... Talvez seja mais por aí então, né? Sim. Muito legal. E aí eu queria te perguntar, você acredita que a geopolítica pode ser modificada pela inteligência artificial e por essas novidades todas que vêm surgindo agora no mundo? Cara, eu acho que ela já foi. A gente já vivencia uma nova Guerra Fria. Sim. E essa nova Guerra Fria, ela é 100% IA. Seja nessas movimentações que a gente tem hoje, de, por exemplo, de chip, de novos investimentos em chip, de segurança cibernética. Isso já, assim, obviamente que a IA não é a única tecnologia, né? Você tem computação quântica, você tem, enfim, uma série de outras tecnologias, né? Os próprios chips mais avançados, mas isso já mudou completamente a geopolítica no mundo. Né? E vai continuar mudando. Que legal. Vai continuar mudando. Que legal e que assustador. Daqui a pouco a gente vai ver novas guerras, como já está tendo, né? Os países têm exércitos, né? Você já tem muita gente defendendo que a gente já está vivenciando esta nova guerra cibernética, né? Só que ela é invisível, né? Não sei se invisível, mas talvez ela esteja fora do radar para o mainstream, né? Para a maior parte das pessoas. Que legal. O que não significa que ela não está acontecendo. Cava, que legal, cara. Quanta informação legal. Que papo legal. Que honestidade intelectual. Tá vendo, Fernando? Que tem uns caras que vêm aqui e falam, e pinta tudo isso. Dá pra ver que você sabe falar com uma compreensão do mundo, assim, muito, muito, muito legal. E aí eu queria, pra finalizar aqui, te perguntar sobre você que passa por todo esse ramo da educação e estuda mundo e tal. De repente você é um apresentador da Batalha dos Makers no Discovery Channel. Como que é isso? Primeiro que eu amo Discovery Channel. Eu queria falar, gente, eu sou um cara que eu amo National Geographic e Discovery Channel. São duas coisas que eu assisto, assim, tem na minha televisão, Discovery Channel e National Geographic, tô sempre assistindo. E como que foi pra você virar um apresentador da Batalha dos Makers e o quanto isso tá fora e o quanto isso tá dentro do que você faz na sua vida? Cara, foi uma experiência, isso já rolou já faz alguns anos, né? Foi uma experiência muito rica para mim, de estar na frente da câmera, né? Geralmente ficava atrás, agora hoje com trabalho de palestra, né? E tudo acaba ficando mais na frente, mas foi um trabalho muito interessante, muito rico, aprendi bastante, eu era um dos jurados, né? Eu brinco que eu entrei lá em 2 sistemas de cota, que todo reality show tem um jurado gordo e um jurado com cara de bravo, né? Então, eu fui o único que se qualificou em 2 cotas. Mas acho que tem muito a ver, sim, porque essa parte de traduzir essas tecnologias e levar um entendimento de uma nova realidade para o público é um pouco do que eu faço. E lá a gente está falando muito de cultura maker, né? De mostrar que pessoas... que você não espera que façam algo, podem fazer. Então, era uma competição onde tinham competidores de perfis muito variados,
de idade, de gênero, de profissão, de carreira, de histórico de vida e tudo mais, competindo para montar drone, para criar coisas, criar soluções, criar, enfim. E isso mostrou para muita gente também o quão acessível boa parte dessas tecnologias estão, né? Hoje você tem ferramentas como Arduino, como Raspberry Pi, como impressão 3D, que te permitem a criar, sejam protótipos ou produtos, e que antes seria absurdamente mais custoso ou mais demorado ou mais complicado você criar, né? E isso abre toda uma possibilidade aí para empreendedorismo, para inovação dentro das empresas, né? O intraempreendedorismo, e que era muito importante a gente falar, né? Dessa coisa da cultura maker. Então, acho que de uma maneira é muito diferente de tudo que eu fiz, mas de outro lado acaba sendo um pouco do papel que eu tenho executado nessas últimas décadas também. Demais. Eu acho mesmo que o entretenimento é muito importante para a educação, né? Como você enxerga isso? Eu já nem ia fazer mais essa pergunta, mas você está trabalhando aqui, você faz parte da educação e aí a gente fala de metaverso, e uma das coisas que eu acho, não sei se isso é um sonho da minha cabeça, que surgiu quando a galera falou de metaverso, mas eu sempre imaginei o quão divertido seria estudar sobre o espaço, sobre a história inserido dentro desse contexto. Você acha que o entretenimento e os metaversos, eles podem ajudar, vão ajudar, ou isso nunca vai entrar na educação? Eu acho que sim. Você tem uma categoria que é chamada, inclusive, de edutainment, justamente que é a união desses dois universos. Mas independente dessa união ou não, a educação ela precisa evoluir como um todo. Né? Isso parte desde a discussão de o que eu estou te ensinando e por que eu estou te ensinando aquele tema, aquela matéria, aquela história, né? Até questões de como eu estou te passando esse conteúdo, porque se for da mesma maneira, sem personalização, sem ser agradável, sem ser interessante, sem ser minimamente divertido, né? É óbvio que nem sempre dá para ser um mundo perfeito, mas isso será cada vez menos interessante. Principalmente num cenário onde cada vez mais as pessoas têm menos foco, né? Então, óbvio que não dá para ser radical, né? Mas eu acho que a educação ela precisa evoluir. E acho que ela tem evoluído, é uma discussão antiga. Eu tenho um trabalho que eu tenho feito, eu converso muito com escolas, né? Agora, por causa do livro, também tenho falado muito com pais e adolescentes. Fiz muitos cursos para crianças e adolescentes nos últimos 10 anos. Então, eu acho que essa evolução está acontecendo. Novamente, talvez na minha ansiedade, não na velocidade, não no tamanho que eu gostaria. Mas está acontecendo e a gente precisa acelerar. Como tudo que a gente conversou aqui, acho que no final a conclusão é a mesma. A gente precisa acelerar e precisa ver como é que a gente faz com que a sociedade ganhe força nessa história. Que legal. E aí, eu penso, isso é demais, a gente vive essa transição, a gente adora falar, a nossa foi a última geração que brincava na rua, que existia o offline, agora não existe mais o tô offline e tô online. Às vezes eu tenho a impressão de que chegou tanta coisa assim de uma vez, e aí, por exemplo, a tiktokização da atenção, do foco. Dá pra gente recuperar isso? Porque é isso, as pessoas não conseguem mais sentar e ler um livro. Claro que quando a gente fala assim, as pessoas não conseguem, é uma grande generalização. Mas cada vez mais a gente vê menos pessoas conseguindo sentar e ficar sem tirar o celular do bolso o tempo inteiro e ler. A pessoa não consegue mais ler um livro. Será que consegue recuperar alguma coisa? Será que a gente, nesse ponto a gente passou demais? Eu acho que é um trabalho que muda se a gente está falando de pais de crianças mais novas. Teu filho tem 5 anos... eu acho que você deve decidir as coisas por ele. Né? E eu não vou discutir aqui, eu não vou dizer para você o que eu acho que você deveria fazer que é certo ou errado. É a tua decisão. Mas quando a gente está falando de crianças mais novas, eu acho que passa sim por limites que podem ser mais radicais ou menos radicais de acordo com o que você acredita que é o certo. Quando a gente está falando já de adolescentes ou de adultos, eu acho que essas pessoas precisam começar a entender o que isso está trazendo de benefício e o que isso está trazendo de malefício e fazer esse ajuste fino. No livro eu trato de algumas dicas sobre essa. Uma delas é como é que você elimina os gargalos. Então, por exemplo, eu entendo hoje que eu, ainda que eu não seja da geração TikTok, eu posso dizer que eu sou geração TikTok, porque eu sofro alguns dos malefícios que
O TikTok e outras dessas ferramentas me trazem. Por exemplo, a perda de foco. Eu consigo ler um livro, mas eu já não consigo ver um filme de 2 horas se esse filme não for pancado o tempo todo. Né? Quando o filme dá aquela barrigada, eu já sinto aquela coisa de pegar no celular. Então, como é que você trabalha isso? Né? Aí é um trabalho de cada um. Por exemplo, eu tiro notificação, quando eu vou ler um livro, eu deixo naquele modo de não me... do not disturb, não perturbe, e eu deixo o celular, inclusive, longe de mim. Né? Então, como é que você vai fazer? Porque a minha regra, o meu truque talvez não sirva para você. Então, quais as maneiras que você vai criar, seja você um adolescente de 16, seja você um adulto de 25, para minimizar o impacto negativo que aquilo está trazendo? Né? Porque também tem impactos positivos. Sim. Seja o entretenimento, seja a educação, seja o aprendizado da tecnologia, enfim. Então, eu acho que é um trabalho que a gente precisa fazer. Eu vejo cada vez mais as pessoas falando sobre isso, entendendo os malefícios. Então, é uma curva de aprendizado. Né? E acho que isso já está acontecendo. Novamente, acho que cabe a cada um ali, pai, mãe, ou a própria pessoa, conseguir entender e trabalhar para minimizar esses problemas. Que legal. Ricardo Cavallini, pessoal. O Cava, como ele é conhecido aqui entre os amigos, né? Que a gente é amigo de longa data. Cava, muito obrigado por esse papo tão enriquecedor, tão consciente do que a gente está vivendo. Eu achei muito gostoso conversar com você, porque é isso, né? Às vezes a gente começa a entrar numas viagens, e sim, elas existem, mas ao mesmo tempo, nada é binário, nada é sim ou não, o mundo não é 1 ou 0, então é entender, como você bem trouxe aqui nesse papo, para onde a gente precisa olhar. Muito obrigado pelo seu tempo, e deixa seus contatos para quem quiser entrar em contato, quem quiser te acompanhar, comprar seu livro, por favor. Legal, agradeço, adorei estar aqui, espero que voltar um dia para a gente conversar mais. Se me achar, Ricardo Cavallini, você me acha nas redes todas, me adiciona no LinkedIn, Instagram, você me acha fácil também, Cavallini, 2 L's e N-I. Livro você acha na Amazon, né? Enfim, então, quem quiser é só me achar, estou em todas as redes, aí você me acha no TikTok também, enfim. É só procurar no YouTube, quem quiser também o Fork Podcast, os 2 anos de entrevista aí, bastante interessante com pessoas para falar sobre processo criativo, cientistas, enfim, tem um público aí, um perfil bem interessante de convidados, mas com o meu nome você me acha fácil nas redes aí, e aí vamos conectar para conversar mais. Legal. Cava, muito obrigado pelo seu tempo. Valeu. E é isso, o Scancast de hoje vai ficando por aqui. Você que curtiu, curte. Ficou bom, né? Você curtiu, curte. Cara, gostou do programa? Deixa aquela curtida, compartilha que ajuda muito a gente. Acha que tem algum amigo seu que precisa ouvir isso? Precisa estar antenado, saber como a gente vai se posicionar em relação ao futuro? Tá aqui Ricardo Cavallini explicando tudo pra gente. Pessoal, é isso. Eu sou Alberto Viçoso. Muito obrigado e até o próximo Scancast.